Monster é um anime espetacular, um clássico que poderia ter se tornado mais popular se não fosse por seu final controverso, que dividiu os fãs. É fácil notar que a principal fonte de crítica para com o anime está relacionada com o seu desfecho, comumente descrito como decepcionante. Com mais de 70 episódios de duração, a narrativa constrói aos poucos o seu clímax nos momentos finais, inserindo detalhes que muitas vezes passaram despercebidos por uma audiência menos atenta, os quais estão, por conseguinte, reunidos aqui, na explicação final de Monster. Mas antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal. E agora, sem mais delongas, vamos para a análise. Muitos argumentam que a fragilidade do final de Monster repousa sobre a tênue compreensão dos objetivos de Johan. Apesar das diversas reviravoltas, o cerne de seus desejos e intenções nunca é plenamente elucidado. Desde os primeiros episódios, são lançados aos espectadores dicas sutis que aludem a traumáticos eventos da infância de Johan, os quais podem ter catalisado seu comportamento errático. Existem 3 momentos-chave que merecem destaque. Primeiro, descobrimos sobre sua criação em um orfanato obscuro, o 511 Kinderheim, com uma reputação tenebrosa por abusar e fazer experimentos com crianças. Contudo, um giro narrativo sugere que Johan não foi uma vítima, mas o instigador de uma rebelião, que causou 50 mortes. Ele não foi um produto dessa instituição, mas seu catalisador. Na sequência da história, uma insinuação é feita sobre o massacre ocorrido na mansão da Rosa Vermelha. Entretanto, mais tarde percebemos que foi sua irmã, Nina, e não Johan, que foi testemunha ocular daquele horror. O que inicialmente parecia ser um fundamento crucial para seu caráter monstruoso, acaba por ser um desvio na trama. A chave do enigma Johan talvez esteja em suas palavras a tema, sobre a dolorosa escolha que sua mãe teve que fazer. Mas esse motivo, superficialmente apresentado, não parece ser suficiente para contextualizar a magnitude de suas ações. O verdadeiro âmago da questão, conforme nos aprofundamos na história, vai além da simples resolução. E por fim, após Tema frustrar um plano terrorista, ele se depara com as escritas de Johan, um grito desesperado sobre o monstro que cresce dentro dele. Uma análise de um psicólogo destaca aqui: contrariando as concepções comuns, muitos psicopatas gostam de jogar jogos mentais com suas presas. Johan, ao longo da série, faz o mesmo com Tema, mostrando-nos um vislumbre de sua completa psique. O cerne de Johan é mais complexo do que uma mera manipulação. Há traços de niilismo. Um diálogo com Martin, um jovem hospitalizado, lança luz sobre uma perspectiva sombria. Após a ressurreição, a real mudança é interna, um renascimento do eu. A vida de Martin reflete essa visão niilista, manifestando-se em atitudes descuidadosas e perigosas. Para ele, a verdadeira emoção é desafiar a morte, algo evidenciado em seu jogo no telhado, onde sobreviver à queda é a verdadeira vitória. Johan, por outro lado, leva essa filosofia a outro patamar. Sua calma ao caminhar na beirada de um telhado demonstra uma determinação inabalável. Seus jogos mentais são mais amplos e envolvem figuras como Tema e Nina. Por exemplo, Johan prevê que Tema poderia tentar matá-lo. Então, para se proteger, ele se cerca de crianças, forçando Tema a escolher cuidadosamente seu método de ataque. A meticulosidade de Johan, ao criar cenários e manipular eventos, leva-o além das meras provocações de Martin. Ele é um estrategista brilhante, uma mente calculista e imprevisível. O clímax no telhado entre Johan e um detetive perspicaz exemplifica o jogo de vida e morte que Johan joga, refletindo seu niilismo e deslocamento. Num instante revelador, Johan, disfarçado de Nina, interroga um menino sobre o sentido da vida. Na realidade, ele está indagando a si mesmo. Para ele, nascer é trivial, já que tudo acaba morrendo. Tal visão reduz a vida a uma mera existência passageira, ofuscada pela certeza da morte. Essa indagação sobre o sentido da vida e o mundo de dor e morte é ecoada na filosofia, desde Hamlet até os pensamentos comumente ligados a Albert Camus. A questão de ser ou não ser sugere que a vida vale a pena quando encontramos alegria nas pequenas coisas, como em um café ou em um abraço. Por outro lado, quando faltam conexões genuínas e a capacidade de amar, surge um vazio angustiante. Esse vazio define Johan. As lacunas em sua vida são palpáveis, a ausência do carinho parental, a desconexão com os outros e a inaptidão para sentir prazer. Em um funeral, sua esposa, desolada, questiona sua impassibilidade e o acusa de ser insensível ao amor. Johan é forçado a confrontar suas ações. A linha é tênue entre o bem e o mal e as consequências de despertar o pior das pessoas. A humanidade é definida por uma gama de emoções, desde a alegria mais pura até a dor mais profunda, sendo essas conexões o que nos liga uns aos outros. Johan, entretanto, vive à margem dessa experiência humana, aliando-se a Grimmer na ausência de um propósito.
Sua profunda introspecção sobre a psique traz à tona questões que mesclam filosofia, emoção e os excessos mais obscuros do ser humano. Ao encarar Nina, após assassinar os seus pais adotivos, Johan indica o ponto exato em que deseja ser atingido, surgindo o desejo oculto de fim. A reação subsequente após sobreviver ao ferimento surpreende, suas lágrimas no hospital. Muitos podem ter pensado que ele chorava de alívio, mas a verdade é que ele chorava por estar vivo. Pode ser que até aquele momento, Johan nunca tivesse realmente valorizado a vida ou percebido sua beleza. Essa epifania oriunda da beira da morte molda os etos de Johan. Como Martin, após sobreviver a uma queda, Johan se vê como escolhido. Isso explica seus gestos repetidos, apontando para sua testa. São os momentos em que ele flerta mais intimamente com a morte. Ele desafia alguém a acabar com sua vida, numa dança macabra com o destino. A ação é deliberada, feita apenas quando Johan acredita estar realmente prestes a morrer. No cenário dramático da biblioteca em chamas, mesmo sob a mira de Tema, ele aponta para a própria testa, desafiando-o. Mas, ao ver Nina intervir, ele reconhece uma mudança de ar e retira o gesto, percebendo que Tema não será aquele que o eliminará. No mortal jogo do telhado de Johan, Tema e Nina são os adversários principais. Para Tema, o jogo começa com um lembrete brutal. Foi ele quem ressuscitou Johan, inadvertidamente deflagrando uma onda de mortes. Já Nina é lançada ao jogo de forma ainda mais intensa, quando se depara com a tragédia de seus pais adotivos assassinados por Johan, instigando a um acerto de contas final. O conceito de resiliência diante do abismo é vital em Monster. Enquanto a vida oscila no limite entre a sobrevivência e a destruição, Johan, como Martin, opta por levantar-se após um golpe quase fatal. A interplay entre a vida e a morte, entre recomeços e fins, permeia a narrativa, criando uma atmosfera de tensão e introspecção. Johan, apesar de sua personalidade enigmática e implacável, não era um instrumento para os desejos e ambições dos outros. Isso é evidenciado por sua relação com um grupo neonazista que o via como uma peça central em sua nova ordem mundial. No entanto, Johan, com seu próprio conjunto de planos e objetivos, resistiu a ser manipulado. Em vez disso, o grupo teve que se voltar para Christoph, que apesar de suas semelhanças com Johan, não possui sua astúcia ou visão. O confronto de Eva e Christoph apenas sublinha essa diferença, já que as ambições de Christoph são transparentes em comparação com a complexidade de Johan. A obra-prima de Johan é um conceito distorcido de uma utopia nihilista. Seu desejo de um mundo sem nomes e individualidades reflete sua visão de um universo em que a singularidade é erradicada, onde todos são fundidos em um único ser homogêneo. A referência a Nietzsche e a sua ideia do Übermensch serve para acentuar um sonho de Johan de se tornar o ser supremo, aquele que sozinho contempla o mundo desde o topo, imune ao desespero e ao vazio. Contudo, o passado é um espectro que mesmo os mais resistentes não conseguem evitar. As memórias de Johan, quando trazidas à luz, forçam-no a reconsiderar seus objetivos e aspirações. A vingança contra Bonaparte e o reconhecimento da traição de sua mãe lançaram uma sombra sobre seus antigos desejos. A biblioteca em chamas torna-se assim mais do que um simples incêndio. É o emblema da destruição de seus antigos planos e do início de uma nova jornada. Um renascimento em meio às cinzas de suas ambições passadas. A complexidade e profundidade de Johan como personagem tornam Monster uma das histórias mais intrigantes do mundo dos mangás. Na reflexão final, Monster não é apenas um thriller psicológico, mas também uma exploração profunda da natureza humana, dos limites da moralidade e da intrincada lei do destino. A trama é orquestrada como uma sinfonia, na qual cada movimento, cada personagem, cada ação possui um significado distinto, mas todos se entrelaçam para formar uma obra coesa e impactante. A dualidade de Johan entre a sua monstruosidade e humanidade é exemplificada em seu jogo final. Ele busca a morte por meio de um ato calculado e meticuloso, um teste do próprio destino, mas encontra a intervenção inesperada da humanidade, na forma de Nina e do pai da criança. Ambos representam impulsos genuínos de amor, compaixão e proteção, destacando que mesmo diante das circunstâncias mais sombrias e manipuladas, o calor humano pode prevalecer. A trajetória de Tema, por outro lado, ilustra o conflito contínuo entre a moralidade e a necessidade. Afinal, como um médico, sua missão fundamental é preservar a vida. Contudo, confrontando com a personificação do mal, Johan, ele se vê tentado a violar esse juramento sagrado. A série constantemente desafia a ética de Tema, empurrando-o para o precipício da decisão. Mas no fim, sua convicção resiste, reforçando a crença de que a compaixão e a integridade podem de fato superar até os desafios mais insuperáveis. Na análise final,
Monster levanta questões essenciais sobre a natureza do bem e do mal e o fino equilíbrio entre os dois. Através de Johan, somos levados a questionar se o mal pode realmente ser erradicado ou se é intrinsecamente entrelaçado à nossa existência. Através de Tema, somos lembrados do poder da compaixão e da importância de manter a nossa humanidade, mesmo quando confrontados com a face mais sombria da humanidade. Os experimentos e atrocidades do 511 Kinderheim, conjugados com os demais traumas enfrentados por Johan e Nina, são claras evidências da tentativa de criar super-humanos desprovidos de emoções, ambição e conexão. O intuito de Bonaparte e dos membros desse experimento era eliminar todos os traços de humanidade e substituí-los por uma implacabilidade fria, tornando-os máquinas eficientes e letais, capazes de dominar e controlar. O paradoxo, no entanto, é que esses experimentos e traumas não resultam na eliminação completa da humanidade desses indivíduos. A verdadeira tragédia foi a distorção da humanidade, levando-a a manifestações pervertidas. Johan, por exemplo, se torna um monstro, mas ainda retém um fascínio pela vida e morte, pelas conexões humanas e, em particular, pela conexão com sua irmã. Isso levanta a questão: a natureza humana é intrinsecamente boa ou má? Ou, em vez disso, ela é maleável, moldada por circunstâncias e intervenções externas? Johan foi uma criança comum, com potencial de bondade e maldade como qualquer outro. No entanto, as ações de outros, as escolhas de sua mãe e as manipulações de Bonaparte, bem como as atrocidades do 511 Kinderheim, moldaram e distorceram esse potencial. Assim, ele não apenas é um produto da sua genética, mas também do ambiente e das circunstâncias que enfrentou. A própria relação de Johan com Nina é complexa e multifacetada. Apesar de todas as manipulações, há momentos em que ele demonstra um grau de afeto e proteção por ela, embora frequentemente distorcido e pervertido. Essa ligação entre os gêmeos serve como um lembrete constante da humanidade que Johan ainda possuía, apesar de suas ações monstruosas. Ao aproximar-se do final da história, muitos creem que o desfecho é insatisfatório. Tema descobre a mãe de Johan e compreende as circunstâncias de seu nascimento. Ao confrontar Johan, revela o amor materno que ele desconhecia e sua verdadeira identidade. Johan então desvenda um segredo. Sua mãe teve que decidir qual filho sacrificar. Inicialmente, ela escolheria Johan, mas depois optou por Nina. Mais do que a dúvida, a decisão em si abalou Johan. O experimento buscava romper um vínculo de amor materno. A mãe, se amasse de fato, não teria feito a escolha. A transformação de Johan em um monstro não foi apenas por conta dessa escolha, mas também devido a eventos na Mansão da Rosa Vermelha, a lavagem cerebral no 511 Kinderheim e a intervenção de Tema. Sem um desses eventos, o monstro em Johan não teria surgido. O niilismo, muitas vezes mal interpretado, vai além da indiferença. É a desconexão completa, a falta de vínculos e memórias, como visto em Christoph, Johan, Grimmer e Roberto. Todos os que passaram pelo 511 Kinderheim são marcados pela incapacidade de amar. Apesar da conexão de Johan com sua irmã, a lavagem cerebral no Kinderheim alterou suas memórias, confundindo-o sobre os eventos da Mansão da Rosa Vermelha. Na gravação, Johan revela seu temor de esquecer Anna, sua irmã, devido aos experimentos que enfraqueceram suas memórias. Seu grande medo é se tornar um monstro, a personificação do niilismo que destrói suas conexões e valores. Inspirando-se no livro de figuras, Johan finalmente confronta e devora seu monstro interno, vencendo o niilismo que o perseguia. O Kinderheim 511, na Alemanha Oriental, foi criado sob a influência das ideias do Bonaparte. Ao ser submetido 2 vezes aos processos desse orfanato, Johan retém apenas memórias da Mansão da Rosa Vermelha, tornando-se um monstro. Em contraste, figuras como Grimmer e Roberto guardam memórias simples, como um programa de TV ou o gosto do chocolate quente de Johan. A ironia do Kinderheim 511 é que, enquanto tentava criar soldados perfeitos, seu objetivo principal era entender e derrotar o niilismo. Pretendia se formar indivíduos que resistissem ao niilismo, valorizando as conexões humanas e o amor entre pais e filhos. Esse embate entre amor e niilismo permeia a trama. No aspecto ideológico da história, Tema e Johan representam opostos. Tema acredita na igualdade inerente da vida, enquanto Johan argumenta que a verdadeira igualdade reside na morte. Johan não refuta a empatia de Tema, mas destaca as inevitáveis desigualdades da vida, mesmo diante da altruísta atitude de Tema. Johan vê a morte como uma verdadeira igualdade, pois todos enfrentarão o mesmo destino. Muitas vezes, o medo inerente da morte é escondido pela mente, podendo justificar atos ruins quando esquecemos esse medo compartilhado. Crianças na narrativa representam a dualidade humana. Elas começam sem entender a morte ou a perda, mas à medida em que crescem, associam o amor com o medo da perda, cultivando empatia e altruísmo.
Johan, em sua compreensão do niilismo, identifica-se como as crianças. Sua busca por um telhado reverso e sua tentativa de provar que é digno de vida após um suicídio perfeito são partes fundamentais de seu plano. Depois de alcançar seu objetivo, Johan se retrai de mais violência. A última cena, com a cama vazia de Johan, deixa uma sensação de mistério. O tema escolher salvar Johan também é ambíguo. Another Monster, de Urasawa, dá mais detalhes sobre a vida de Johan após os eventos. No final, ele escolhe uma vida pacífica, simbolizando a busca humana por propósito na complexidade da vida. E você, concorda com essa abordagem sobre a trama final de Monster? Caso tenha gostado do vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. Assim você ajuda que ele chegue a mais pessoas e também não perde nenhum lançamento. E caso queira contribuir com a discussão sobre o tema, deixe aqui nos comentários, mas sempre de maneira elegante.